Questão de número 1. A Constituição Federal de 88 traz em seu título 2, denominado os direitos e garantias fundamentais, disposições relacionadas aos direitos e aos deveres individuais e coletivos, aos direitos sociais, à nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, entre outros. Com base no ordenamento constitucional, julgue o item. É garantido o direito de propriedade, porém a autoridade competente poderá usar de propriedade particular em caso de iminente perigo público, estando assegurada indenização ulterior em caso de dano. Questão que? Correta, né? Então aqui a gente tem o artigo 5º, inciso 25, que fala sobre requisição administrativa. Muito cuidado na seguinte situação. Eu não posso confundir desapropriação com requisição. Quais são as diferenças do inciso 24 do artigo 5º, desapropriação, e as diferenças trazidas no inciso 25, artigo 5º da Constituição? Na desapropriação, a indenização é prévia, independente de dano. E na desapropriação, você tem perda de propriedade. Por isso que a indenização é prévia. Já na requisição administrativa, você tem o uso da propriedade. Por que o uso? Até a situação de iminente perigo público terminar. Então, terminou a situação de iminente perigo público, a autoridade vai lá e devolve o imóvel do indivíduo. Aí vai ver aquela possibilidade. Houve dano? Houve. Indeniza. Não houve dano? Não indeniza. Então, na requisição administrativa, requisição administrativa, artigo 5º, inciso 25. Nesse daqui, a indenização, ela está condicionada à existência do dano. Por isso que a indenização, ela é ulterior, ela é posterior. Por isso que aqui, certa questão. Próxima questão. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à nacionalidade e aos direitos políticos, julgo o item que se segue, tendo como referência as disposições da Constituição Federal. Para que o filho de casal brasileiro, nascido em país estrangeiro, seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. Questão o quê, galerinha? Errada. E está errada por quê? Olha, o Brasil adota 2 critérios de nacionalidade. Um critério regra, que é o critério jus soli, e um outro critério acessório, que é o critério jus sanguinis. Para o critério jus soli, vai ser brasileiro aquele que nasce em território nacional. Acabou-se. Esse critério jus soli não depende de critério nenhum. Não depende de outro requisito para a sua existência. Nasceu no território nacional, ia dizer se fudeu, mas não. Nasceu no território nacional, é brasileiro nato. Obviamente, vai ter algumas exceções, né? Mas a regra é, nasceu em território nacional, nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato. Mas aí, para que foi que o Brasil disse, poxa, velho, tem muitas crianças nascendo no estrangeiro. Muitas crianças nascendo no estrangeiro. E, obviamente, essas crianças que estão nascendo no estrangeiro, elas necessitam de uma condição para serem brasileiras natas. Por quê? Porque se não houver essa condição, o que vai ocorrer? Elas serão apátridas. Elas serão consideradas apátridas. Aí criou-se, né, o critério jus sanguinis. Só que o critério jus sanguinis, ele, diferentemente do critério jus soli, ele necessita de outros requisitos para que ele possa existir. Então, são mais 3 requisitos. O critério jus sanguinis, mais o requisito
funcional. Critério jus sanguinis mais o requisito funcional. Critérios jus sanguinis. Primeiro, não há necessidade dos dois pais. Ou é pai ou é mãe. Então, para que exista o critério jus sanguinis, é necessário pai ou mãe brasileiro. Não é pai e mãe. Se liga, é pai ou mãe. Pai ou mãe brasileiro. Beleza? Mais o requisito funcional. O que seria o requisito funcional? República Federativa do Brasil. Está a serviço da República Federativa do Brasil. E o que é estar a serviço da República Federativa do Brasil? Não é? É nada mais, nada menos que trabalhar, estar a serviço da administração direta e da administração ou da administração indireta. Mas tem outro requisito? Tem. Tem o jus sanguinis, mais o requisito de registro. Então, diz lá o artigo 12, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros que registrem a criança em repartição pública brasileira será considerado brasileiro nato. Agora, cuidado que o golpe está aí. Cuidado que o golpe está aí. Cai quem quer. Onde está o golpe? Quando ele diz repartição pública brasileira, cuidado. Não é embaixada e consulado, não. É somente consulado. Não é? É somente consulado. Não é embaixada, não. Por que não é embaixada, Manuel? Porque a embaixada faz registros públicos. Nascimento é registro particular. Então, essa repartição pública brasileira é consulado. E a outra, terceira, qual seria? Jus sanguinis mais o critério opção. Não é? É quando o indivíduo nascido no estrangeiro não houve registro, não houve serviço, né? O pai não estava a serviço nem a mãe, então ele vem para o Brasil, fixa a residência no Brasil, e quando ele completar a maioridade, ele vai lá na Justiça Federal e faz a opção pela nacionalidade brasileira. Então, eu tenho 4 caminhos para o cara ser brasileiro nato. Jus soli, jus sanguinis mais República Federativa, ou seja, critério funcional, jus sanguinis mais registro e jus sanguinis mais opção confirmativa. Então, pessoal, o nosso amigo aí pediu para eu dar um tempinho para responder. Vou dar um tempinho para responder, meu faixa. Então, veja aqui onde está o erro na questão aqui. Ó, preste atenção. Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro, se é nascido em país estrangeiro, eu não vou ter o critério jus soli. Eu tenho que ter o critério jus sanguinis. E eu disse que o critério jus sanguinis é pai ou mãe. Não é pai e mãe, é pai ou mãe. Mais, não é? Ou critério de registro, ou critério de opção, ou critério de funcional. Então, vamos ver. Ambos os pais devem estar nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. Olha o erro aqui. Ambos os pais. Não é preciso ser ambos os pais. É necessário ou o pai ou a mãe estar a serviço da República Federativa do Brasil. Então, aqui eu tenho um critério que funcional. Jus sanguinis mais o critério funcional. Beleza? Tranquilinho? Próxima questão. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. Basta que a pessoa nasça em território brasileiro para que seja considerada brasileiro nato, independentemente da nacionalidade de seus pais, a não ser que algum deles ou ambos estejam no Brasil a serviço do seu país. E aí, pessoal? Certo ou errado? Certo ou errado? Dá o 5 segundinhos. José Igor, certo. Rita de Cássia disse que está certo. Pedro Santana disse que está certo. Preste atenção. Anderson, Isa,
Já estão seguindo as erradas. Preste atenção. Preste atenção. Basta que a pessoa nasça em território brasileiro para que seja considerado brasileiro nato. Beleza. Independentemente da nacionalidade dos seus pais. Beleza. A não ser que algum deles ou ambos estejam no Brasil a serviço do seu país. Pessoal, a questão está correta. Presta atenção, presta atenção. Basta, presta atenção. Nasceu no território nacional é o quê? Brasileiro nato. Beleza? Nasceu no território nacional brasileiro nato. Essa é a regra. Mas eu vou ter uma situação que o cara vai nascer em território nacional, não é? E não vai ser brasileiro nato. Qual a situação é essa? Quando os pais, quando os pais forem estrangeiros, ou seja, pai e mãe, e um deles esteja a serviço de seu país. Então, vamos lá. Preste atenção. Basta que uma pessoa nasça em território brasileiro para que seja considerado brasileiro nato. Regra geral. Independente da nacionalidade dos pais. Então, vamos imaginar somente o seguinte. Os pais, veja, o Juan, mexicano, casado com Concita, peruana, vieram para o Brasil e aqui nasceu o Juanito. Vieram a passeio. Veja, eu tenho 2 estrangeiros aqui e o filho nasceu no Brasil. Esse cara vai ser o quê? Brasileiro nato. Então, independente da nacionalidade dos pais. Então, independente se os pais são estrangeiros ou não, nasceu no Brasil, é brasileiro o quê? Nato. Agora, vai ter uma exceção que esse cara vai nascer no Brasil e não vai ser brasileiro nato. Mas tem que ter uma conjugação de critérios. Quais são? Juan, mexicano, casado com Concita, peruana, vieram para o Brasil. Concita a serviço do seu país. Aí eu tenho pais estrangeiros e esteja a serviço do seu país. Então, aqui, a não ser que algum deles, ou ambos, ou seja, ou um ou os 2, estejam no Brasil a serviço do seu país. Então, se eu combinar pais estrangeiros e um deles ou os 2 estejam a serviço do seu país, esse cara não vai ser brasileiro nato. Vai ser ou da nacionalidade da mãe ou da nacionalidade do pai. Beleza? São tipos de direitos de segunda geração, caracterizam pela realização de prestações positivas do Estado em relação ao cidadão brasileiro. Eu não considero, Vinícius Siqueira, eu não considero nacionalidade como direito de segunda geração, não, cara. Eu acho que nacionalidade está mais para direito de primeira geração, que são direitos, né? Apesar que muitos dizem, não, direitos de primeira geração são direitos ligados à liberdade, né? Mas veja, são direitos também ligados a direitos civis e políticos. Então, eu considero nacionalidade direitos de primeira geração. Entendeu isso aí? Não considero de segunda geração, não. Beleza, Vinícius? Então, entenderam aí, pessoal? Tranquila aqui a questão de número 3, até mesmo aqui o nocaute da CESP. Exatamente. Se liga, o golpe está aí. Cai quem quer, não é? O golpe está aí, cai quem quer. Próxima questão. Em relação aos direitos e deveres individuais fundamentais à nacionalidade e ao Poder Judiciário, julgo item a seguir. Com a pretensão de candidatar-se a cargo eletivo, determinado militar, com 5 anos de serviço, fez de forma regular o pedido de registro de sua candidatura. Nessa situação, após ser eleito, o militar deverá afastar-se de sua atividade pelo período do mandato eletivo, devendo retornar ao serviço após o seu término. Certo ou errado? Bora lá?
Certo ou errado? Certo ou errado? Bora lá, pessoal. Vamos lá. Bora lá. Certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado. Vamos lá. Certo ou errado. Ninguém vai responder, eu vou responder essa porra. Se ninguém responder, eu vou responder. 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá responder. Questão está o quê? Errada. Emanuel, por que a questão está errada? Simples. Veja, quando se trata de militar, a base dele para a sua elegibilidade não são 5 anos, são 10 anos. E por que 10 anos? É quando o militar ele adquire a sua estabilidade. Então, quando o militar adquire a sua estabilidade, quando é 10 anos. Então, a gente faz o seguinte, ó. Depois da estabilidade, antes da estabilidade. Essa é a regrinha básica. Então, se o militar possui menos de 10 anos de serviço militar, no momento que ele registra a candidatura, se fudeu. Vai ter que deixar o serviço militar. E por que vai ter que deixar? Porra, porque ele não tem estabilidade. Então, por isso que a Constituição diz, deverá afastar-se da atividade. Então, tendo menos de 10 anos, registrou a candidatura, tchau. Deverá afastar-se, né, da atividade. Agora, se ele tem mais de 10 anos, ele adquiriu o quê? A sua estabilidade. Então, vai acontecer o seguinte. Se ele registra a candidatura, ele será agregado pela autoridade superior, né? Será agregado pela autoridade superior e vai fazer o seguinte. Se ele não ganhar, ele volta à sua atividade tranquilo. Agora, se ele ganhar, se liga, se ele ganhar, se liga, se ele ganhar, no momento, ó, no momento da expedição do diploma, ele vai direto para a inatividade. E cuidado, é da expedição do diploma. A banca vai colocar da expedição da posse. Não. É no momento da expedição do diploma, ele vai direto para a inatividade. Sim, Emanuel. Mas depois que ele terminar lá o mandato, e aí? Ele pode voltar para a sua atividade? Negativo, meu amigo. Negativo. No momento que ele vai para a inatividade, ele só volta para a ação, só volta para a ativa em guerra declarada. Ele vai para a inatividade com proventos proporcionais. O melhor exemplo é o que a gente está vendo aqui, ó. General Mourão, vice-presidente, Jair Bolsonaro, não é? Todos foram da reserva, não é? Igual no Exército, 8 anos, vai na Copa. O que é que acontece? O Bolsonaro e o Mourão estão na reserva, né? Um é capitão e outro é general, estão na atividade política. Beleza? Mas todos os dois na inatividade. Próxima questão. A respeito da organização política administrativa dos entes federados. Meu amigo, presta atenção. Organização política administrativa é bizu. Bizu. É uma aula bisurada. Né? Obviamente, você tem uma doutrina, mas a regra, muitas coisas, é bisurada. Por quê? Porque você tem que decorar. Você tem que decorar. Então, o que você vai fazer? Preste atenção. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Então, vou dar o bizuzinho aqui para você. Bota o slide aí. Bota o slide aí. Ah, qual é a competência da União? Aí, bora lá. Capacete de PN. E o despacito foram ao registro público. Bora lá.
compete privativamente à União. Se liga, legislar sobre direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Isso aqui não vale nada. Despacito agora. Ó. Desapropriação, serviço postal, águas, comércio internacional interestadual, trânsito e transporte, organização e registro público. Olha aí o bizu. Então, ó, desapropriação é competência da União? É competência da União, sim. Então, mais uma vez, ó, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho espacial, processual marítimo, desapropriação, serviço postal, águas, comércio internacional, trânsito e transporte, organização e registro público. Olha aí, questão correta. Então, aqui é bisurada. Se ligou nesse bizu, se você se ligou nesse bizu, você tem grandes chances de acertar. Porque esse bizuzinho que eu fiz aqui são as competências que mais caem na tua prova. Essas são as competências que mais caem na tua prova. Beleza? Sim. Vamos lá. Professor, coloca depois esse bizu explicado para agora copiar. Ah, beleza. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Bem direitinho para vocês. U, K, P, CET, de PN. Deixa eu colocar aqui, que não vai servir de nada eu colocar de outra cor. Não é? O capacete de PN e o... Opa. E o 10 pá se tó. Isso aqui é um P, viu? Outra cor aqui, que não vale de nada. Foram ao registro público. Pronto, olha aí o bizuzinho aí. Anota o bizu. Anota o bizu, que esse bizu é rochedo. Anota o bizu, que o bizu é rochedo. Para quem não pegou, só dizendo, ó, não vou nem botar aqui, só passar aqui, ó. Direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho espacial, processual e marítimo, desapropriação, serviço postal, águas, comércio internacional, interestadual, trânsito e transporte, organização, registro público. Não é? Esse DI também não serve de nada, viu? Beleza? Posso continuar? Copiar aí? Posso passar para a próxima questão? Dá o ok aí. Tô animado, tô animado. Professor Isaqueu estava namorando. Aí, professor Isaqueu disse, Emanuel, tem um madrugão para tu. Eu querendo madrugar em outro lugar. Mas o professor Isaqueu, madrugão, Emanuel, lá no seu estúdio para trabalhar. Esse professor Isaqueu é foda. Olha, sei não, viu? Mas vamos lá. Ó, posso passar? Beleza. No que se refere à organização política, deixa eu mudar aqui.
O Estado de Minas Gerais editou norma geral sobre matéria de competência concorrente. Beleza. Ante a ausência de norma geral editada pela União, todavia, meses depois, a União promulgou lei estabelecendo normas gerais acerca da matéria. Nessa situação, a lei estadual terá sua eficácia suspensa naquilo que for contrário à lei federal. Certo ou errado? Eu vou dar o bizu aqui, é o momento que vocês vão analisando. Pessoal, veja só. A questão, quando ele fala de norma geral e norma específica, estamos falando de competência concorrente. Concorrente. Tá? Segundo o artigo 24 da Constituição Federal, diz lá, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Aí tá certo, Lucas, aí tá certo. Vou cobrar, viu, Lucas? Vou cobrar. Compete concorrentemente, legislar sobre, por exemplo, legislar sobre direito tributário, urbanístico, financeiro, econômico e penitenciário. Então, compete à União, aos estados, não é? E ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, urbanístico, financeiro, econômico e penitenciário. Só que tem o seguinte, se eu digo que se a Constituição não determina regras, como será, não é? Essa legislação, os caras vão legislar da mesma forma e fudeu. Ao que a Constituição diz? No mesmo artigo 24, que a União deve elaborar normas gerais. ESC, e os estados devem elaborar norma específica. Beleza? Emanuel, me diz uma norma geral, norma específica. Vamos lá. Norma geral. A União, através do Código Tributário Nacional, diz que sobre circulação de mercadorias e serviços deve incidir o imposto. Então, aí surge o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tranquilo? Beleza. Só que cada estado vai especificar esse imposto. Por exemplo, cada estado vai determinar qual a alíquota daquele imposto no seu estado. Por exemplo, vai ter estado que vai ser 11%, vai ter estado que vai ser 9%. Pernambuco é uma das maiores alíquotas que tem, né? Ou é 17% ou é 18%. Né? Eu sei que era 17%, mas parece que aumentou para 18%. Eu não tenho certeza. Sei que era 17%, mas ouvi dizer que tinha aumentado para 18%. Então, veja, houve uma especificidade aí. Cada estado determinou qual seria a alíquota do seu ICMS. É uma norma específica. Só que tem o seguinte, e se a União não fizer a norma geral? O estado vai ficar esperando? Né? Porra, quando é que a União vai fazer a norma geral? Não, meu amigo. Ao que a Constituição diz? Que esse estado poderá legislar plenamente. E o que é legislar plenamente? O estado vai elaborar a norma geral e a norma específica. Só que tem o seguinte, amanhã, a competência de legislar a norma geral é de quem? É do estado? Não, é da União. Então, amanhã, aí a Constituição diz, supervenientemente, se amanhã a União elaborar a norma geral, aí o que vai acontecer? Presta atenção. Eu tenho a norma geral da União e eu tenho a norma geral do estado. O que estiver, essa norma geral do estado, estiver de acordo com a norma geral da União, a norma geral da União vai lá e recepciona. A norma geral do estado que estiver em desacordo com a norma geral da União, ela vai ficar suspensa no que lhe for contrário. Cuidado, a prova vai colocar revogada. Não é caso de revogação, é caso de eficácia da suspensão, tá? Eficácia dos seus efeitos. Os seus efeitos vão ficar suspensos. Então,
Vamos para a questão? O Estado de Minas Gerais editou norma geral sobre matéria de competência concorrente ante a ausência de norma geral editada pela União. Beleza. O Estado de Minas Gerais legislou plenamente. Todavia, meses depois, a União promulgou lei estabelecendo normas gerais acerca da matéria. Assertiva, nessa situação, a lei estadual terá sua eficácia suspensa naquilo que for contrário à lei federal. Questão correta. Sétima questão. Diferentemente do que ocorre na decretação do estado de defesa, a decretação do estado de sítio pelo presidente da República depende de prévia e expressa autorização do Congresso Nacional. Certo ou errado? Certo ou errado, galerinha? Diz aí. Certo ou errado? Vamos lá. Nosso amigo já disse que está certo aqui, Luiz Lima. Bora próximo. Danilo, C, certo. Quem mais aí acha que é certo? Cláudio Torres, questão 6, resposta errada. Questão 6, resposta errada. Todavia, mesmo nesse caso, a lei terá só ficar suspensa daquilo que for. Não, pô, tá certo aí, cara. Tá certo, a 6 tá certa. Tá errada, não. Certo. Beleza, vamos lá fazer, olha. Presta atenção, presta atenção. Olha só. Você tem duas situações excepcionais, não é? Que são chamados estados de exceção. Por que estados de exceção? Porque a regra é que eu tenha direitos e liberdades constitucionais, eu possa exercer esses direitos e liberdades constitucionais. Mas eu tenho duas situações de estado de exceção aqui no Brasil, regulamentados pela Constituição: estado de defesa e estado de sítio. Nesses são os casos de exceção, por quê? Porque nessas duas situações excepcionais eu posso ter restrição de direitos e eu posso ter suspensão de direitos. Beleza? Então, os casos de estado de defesa e estado de sítio estão regulados no artigo 136 e no artigo 137. Artigo 136, estado de defesa, artigo 137, estado de sítio. Então, presta atenção logo, para não falar merda. Dizer que lockdown é estado de defesa ou estado de sítio. Puta que te pariu. Se for colocar isso na prova, vai se fuder. Porque são casos de situação, não é? Em que os estados, por conta da saúde pública, podem restringir a circulação. Não é caso de estado de defesa, nem caso de estado de sítio. E por que não são? Porque para eu ter estado de defesa e ter estado de sítio, eu tenho que cumprir os requisitos que estão lá previstos no artigo 136 e no artigo 137. E os casos aqui de lockdown não tem nada a ver com o estado de defesa nem estado de sítio. Tranquilo? Segundo ponto, que é o que a gente vai responder a questão. No estado de defesa, que tanto o estado de defesa como o estado de sítio só podem ser decretados pelo presidente, tá? Então, o que é que faz? No estado de defesa, o presidente faz uma consulta obrigatória ao Conselho da República, ao Conselho de Defesa Nacional, faz a consulta obrigatória, mas ele não é obrigado a aceitar a opinião desses dois conselhos. Ele faz a consulta obrigatória. Se ele desejar, ele decreta o estado de defesa e submete esse decreto em até 24 horas ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional decida se continua ou não. Quanto tempo vai ter o Congresso Nacional para decidir isso? Em até 10 dias. E se tiver em recesso? 5 dias de convocação extraordinária para votar. Já no estado de sítio, que é uma situação mais gravosa do que o estado de defesa. Por quê? No estado de defesa eu só tenho restrição de direitos. Não é? Eu só tenho restrição de direitos. No estado de sítio, eu tenho restrição e eu tenho suspensão. Tranquilo? Então vamos lá. Então, no estado de sítio, o presidente faz a consulta obrigatória ao Conselho da República, ao Conselho de Defesa Nacional, faz a consulta obrigatória, não é obrigado a aceitar
Aí diz, porra, eu vou decretar esta porra, tá ok, eu vou decretar estado de sítio. Certo? Peraí, presidente. Não é assim não, meu faixa. Tem que solicitar autorização ao Congresso Nacional. Então, eles vai solicitar autorização ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional também vai deliberar se determina o estado de sítio ou não. Essa deliberação vai ser também até 10 dias, se tiver em recesso, convocação em até 5 dias. E essa deliberação, obrigatoriamente, tanto no estado de defesa como no estado de sítio, a deliberação tem que ser por maioria absoluta. Então é simples. Estado de defesa, o presidente decreta. Estado de sítio, o presidente solicita. Esse é o bizu. Estado de defesa, decreta. Estado de sítio, solicita. Ó, defesa, decreto. Estado de sítio, solicita. Então, questão, vamos lá. Diferente do que ocorre na decretação do estado de defesa, a decretação do estado de sítio pelo presidente da República depende de prévia e expressa autorização do Congresso Nacional. Questão correta. Questão de número 8. Os corpos de bombeiros militares e as polícias militares são forças auxiliares do Exército, não se subordinando aos governadores do estado. Ó, a miséria que errar essa questão aqui. Ó, a miséria que errar essa questão. Puta que pariu, não vá para Alagoas não, viu, miséria? Não vá para Alagoas não, que o cara errar uma questão dessa vai gastar dinheiro de passagem. A questão está o quê, pessoal? A questão está o quê? Bora lá. Vamos lá. A questão está... Errada, já disse aí, Rafael. Bia, errada. Quem mais aí? Raíssa, errada. Errada até o talo. Aí tá certo. Aí tá certo. Errada. Errada, porra. Claro que a questão tá errada. Eles se subordinam-se junto com a Polícia Civil e agora com a emenda constitucional número 104, né? Também a Polícia Penal. Então, ó, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil e Polícia Penal subordinam-se aos governadores do Estado e do Distrito Federal. Agora, aí Aleph, pô, quer tirar onda, Aleph? Aí, veja, mas somente a Polícia Militar, o Bombeiro Militar são forças auxiliares do Exército. Questão de número 9. De acordo com a Constituição Federal, a Polícia Civil exerce as funções de polícia judiciária e apura as infrações penais, inclusive as militares. Opa! Bora lá? Bora lá. A questão tá certa ou tá errada? Bora lá. Bora lá. A questão tá certa ou tá errada? Bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos. Exceto militar, errada. 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 Não é inclusive, não. É exceto as militares, né? Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária do Estado, né? É a chamada Polícia Repressiva. Polícia Repressiva. Por que repressiva? Porque ela vai atuar após